Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei a que hora você estará vendo esse vídeo, a que tempo você estará vendo esse vídeo. Porém, está aí a minha saudação. Alô, Romano, quer saudar? Na paz do Senhor a todo mundo, igual o pai disse, boa tarde, boa noite, bom dia. Ok. Meus irmãos, eu estou aqui agora na escola com Loruama e ela vai ler aqui um versículo para nós, para que possa embasar uma pequena palavra que eu tenho para vocês. Uma pequena palavra, Loruama, pode ler. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém. Pode ir, Loruama. Obrigado. Bom dia, tchau pro povo. Tchau. Ela agora está indo para a sala de aula. É o tempo do Loruama, ir para a aula, estudar. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Bom dia, meu amor. Cuidado, tchau. Cuidado, viu? Então, irmão, vamos nós. Deixa eu compartilhar com vocês uma pequena palavra que veio pela manhã agora no meu coração, e eu vou compartilhar com vocês essa pequena palavra. Bem, queridos, eu quero tratar com vocês acerca do missionário e o tempo. Você que está me ouvindo, de repente, diga o seguinte: Pastor Varney, eu não sou missionário transcultural. Porque realmente, irmãos, essa palavra ela tem um cunho, uma direção certa, específica para aqueles que têm uma chamada missionária transcultural ou até mesmo local, e que logo mais irão assumir a obra missionária, seja na zona rural, qualquer lugar aí no Brasil, ou até mesmo o missionário que irá logo mais ser enviado ao campo transcultural. Então, essa mensagem já tem um endereço certo para essas pessoas que têm uma chamada missionária e logo mais irá se concretizar na vida deles. Mas, se você quer absorver e aplicar a sua vida, você também pode. Certo, meu irmão? Você também pode aplicar a sua vida, essa mensagem, aplicar. Porém, o que o Senhor colocou no meu coração é especificamente para essas pessoas. Ok? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Então, vamos lá. Queridos, para você que tem uma chamada missionária transcultural, ou não, mas que tem uma chamada missionária, e que o Senhor irá entregar a você logo mais, ou a você que já chegou no campo de atuação missionária, certo? Existe um fator predominante na vida do missionário. Esse fator chama-se tempo. Tempo. E o missionário tem que saber administrar, tem que saber lidar com as emoções, com o coração concernente ao tempo. Temos que saber lidar. Uma palavra do meu pastor presidente, pastor Francisco Cícero Miranda, uma palavra que ainda hoje é bem nítido no meu coração. Eu ouço audivelmente, claramente, a palavra do meu pastor Francisco Miranda. Eu me lembro, nós estávamos na casa dele. Ele tinha feito uma cirurgia, foi quando nós viajamos para cá, para a Gâmbia, para a África, e passamos lá na casa dele. Ele orou por nós, trouxe a palavra pastoral, como um missionário nato que ele é. E uma coisa que ele disse foi o seguinte: Varney, o aliado do missionário é o tempo. O tempo é o seu aliado. Falou para mim lidar com o tempo, saber lidar com o tempo. Existem dois tempos. Na teologia nós conhecemos, estudamos, aprendemos sobre dois tempos: o tempo Cronos e o tempo Kairos. Esse tempo é o tempo em que um homem, digamos assim, ele tem um controle. É o tempo controlável. É o tempo Cronos. É o tempo que podemos controlar. É o tempo que o Senhor nos deu para nos organizar. É o tempo que nós separamos. É como fala o Eclesiastes. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de ajuntar pedra, espalhar pedra. Esse é o tempo Cronos. É um tempo que dá para se cronometrar. É um tempo que é para separar, para organizar.
Esse tempo cronos é aquele tempo cronos que está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 14, que o Senhor deu luminares nos céus para fazer separação entre dia e anos, dia e noite, e sinais dos tempos, separação também de anos. Então, esse é o tempo cronos que o Senhor nos deu, certo? É o que chamamos de tempo do homem, que o Senhor nos deu para justamente nos organizar, nos preparar. Entendeu aí? Agora, o tempo Kairos. O tempo Kairos é conhecido como o tempo de Deus. É um tempo incontrolável, o tempo de Deus. E esse tempo, ninguém sabe quando as coisas irão acontecer. Justamente por isso aplicamos ao tempo de Deus. Sabemos que Deus é atemporal, no que tange, que Ele não está preso, não está limitado e não depende de tempo algum. Então, nesse aspecto, Deus é atemporal. Então, no tempo Kairos, é o tempo que Deus nos oportuniza bênçãos, certo? É o tempo que o Senhor faz promessa, é o tempo que o Senhor decide cumprir a promessa que foi feita. Então, esse é o tempo Kairos, é o tempo de Deus, que ninguém sabe quando irá fazer, mas que irá fazer porque Ele é fiel. Ok? Depois que eu dei aqui isso, até aqui. Então, o missionário, quando chega no campo, é importante ele lidar com esse sentimento. Lidar com esses dois tempos. Saber lidar com esses dois tempos. De repente aqui alguém pode até ouvir esse vídeo, essa mensagem, dizendo o seguinte: mas você, quando chegou no campo em Gâmbia, você não agiu assim, não tinha isso em mente. Irmãos, pelo amor de Deus, existe o hipócrita, que o hipócrita é aquele que sabe realmente em todo o tempo o que está acontecendo, e ele age com hipocrisia. Esse é o hipócrita. Mas, irmãos, todo pastor, todo obreiro, todo crente, todo missionário, todo crente, ele é ser humano, é falho. E só para você entender, João Batista, ele batizou Jesus. Mas escute, João Batista, quando estava preso lá, prestes a perder a cabeça, preso mesmo, foi o que ele fez. Ele mandou os seus discípulos saber. Vá lá saber se esse Jesus aí é o que devemos esperar ou se devemos esperar outro. É porque João Batista era hipócrita? Não, é porque há momentos da vida, nos percalços, na luta, na prova, na dificuldade, que a gente às vezes esquece daquilo que realmente Deus falou, Deus prometeu. Esquecemos do que estudamos na Bíblia, do que lemos na Bíblia. Isso é simples. Então eu, como missionário, eu como estudante de teologia, eu como tenho formação em teologia, como leitor da Bíblia, como conhecedor que Deus tem as minhas promessas, eu também tenho momento, irmãos, que eu esqueço nas adversidades, que eu esqueço que do que a Bíblia diz, do que Deus diz. Então isso é normal. Então, quando eu cheguei no campo missionário aqui na Gâmbia, queridos, eu tive dificuldade, eu esqueci, certo, desses detalhes. Certo que o pastor Miranda, ele não foi comigo aos detalhes profundos sobre o tempo, mas disse o seguinte: Warner, lembre-se disso, o tempo é o seu aliado, é o seu aliado. Então não podemos de forma nenhuma esquecer desse pequeno detalhe do tempo, que o tempo é o nosso aliado. Foi o que aconteceu comigo. Eu cheguei aqui, esqueci dessa mensagem do pastor Miranda, eu esqueci realmente do que já tinha lido sobre isso, o tempo crono, o tempo Kairos. E aí, irmãos, eu entrei no frenesi. Escuta aí, missionário. Eu entrei no frenesi, eu entrei numa batalha, certo? Essa batalha, ela estava vinculada, certo? Ela teve raiz, teve crescimento, num sentimento que é comum para quem é uma pessoa responsável. Eu sempre fui uma pessoa responsável com os meus compromissos. Escutem. Eu sempre fui uma pessoa responsável com os meus compromissos na empresa, com horário, trabalhando. Eu sempre demonstrei trabalho para os meus patrões, gerentes. Eu sempre mostrei. Nunca fiz corpo mole, preguiça, certo? Não. Eu sempre, o que eu assumi, eu trabalhava mesmo. Então, esse sentimento, quem realmente tem de fato, quem é um homem de Deus, não é um mentiroso, não é um preguiçoso, não é aquele que se escora e fica com fantasia, mentindo, inventando. Quem tem um sentimento real, quando chega no campo missionário,
é comum que ele também aplique esse seu caráter, de qual? Ser um trabalhador, de querer fazer. E quando eu saí do Brasil como missionário, eu saí com esse sentimento, e eu queria fazer alguma coisa. Eu queria trabalhar, meus irmãos, eu queria mostrar serviço, eu queria realmente fazer. E não é bem assim. Você missionário que chegou agora no campo, que ainda vai, preste bem atenção. O seu sentimento de ser uma pessoa honesta, trabalhadora, cuidado, a obra é de Deus, o tempo é de Deus. Campo missionário é o campo onde você tem que saber trabalhar o tempo Cronos e o tempo Kairos, certo? E eu cheguei aqui no frenesi querendo trabalhar, porque não, eu sou trabalhador, eu tenho que mostrar serviço, eu tenho que ganhar para Jesus, eu tenho que abrir templo, eu tenho que fazer a obra, com esse sentimento, irmão. Só que eu comecei a me frustrar. Por que comecei a me frustrar? Porque não é bem assim que funciona. Sim, no Brasil eu andava na voltagem 220, certo? Eu pregava, eu ensinava escola dominical, eu dava aula no Setadem, eu era dirigente, eu fazia isso, aquilo, outro, era 220. Mas só, queridos, no campo transcultural, missionário, logicamente haverá uma diferença em alguns países, de repente haverá país igual ao do Brasil, aquele frenesi e tudo. Mas a maioria dos campos missionários transcultural requer andar 120, diminuir o seu ritmo, parar, certo? E ver o que é que Deus vai fazer, o que é que Deus tem para fazer na sua vida. E eu cheguei a 220. Que foi necessário, depois eu passei aqui mais de um ano, certo? Mais de um ano, querendo fazer, lutando, mas eu estava no tempo Kairos, no tempo de Deus, eu não conseguia entender, certo? Não conseguia entender, lembrar disso. E eu comecei a me frustrar, comecei a criar climas que não estavam ajudando a trabalhar no espírito, porque não consegui discernir. Hoje eu estou falando com moral porque eu tive experiência. Então, para você que ainda não chegou e que chegou agora, de repente está passando por isso, calma, irmão. Saiba discernir o tempo Kairos, o tempo de Deus na sua vida, no campo de atuação. E queridos, e aquele frenesi todo, como é que pode? Eu tenho que pregar, eu tenho que ensinar, eu tenho que ser pastor, eu tenho que abrir templo, eu tenho que ganhar para Jesus, porque eu sou missionário. E tinha irmãos, viu? Tinha pastor no Brasil, não em Mossoró, mas a região, que mandava mensagem para mim, corroborando para o meu erro. Porque eles ficavam, e aí, já abriu o templo? Já ganhou quantas almas? Fulano está ganhando alma, você não está ganhando não? Cadê o trabalho? E isso, irmãos, é falta de sabedoria, certo? Falta de sabedoria de obreiros, pastores que não têm conhecimento do que é transcultural, missão transcultural. E aí é que piorava, porque eu queria, eles estão me cobrando, alguns estão me cobrando, sendo que os meus pastores que me enviaram, a diretoria da igreja, nunca me cobraram nada, viu? A diretoria da minha igreja, sabe, Deus sabe fazer missão, nunca me cobraram nada. E aí vai nada, porque sabem o modelo, sabem o que é isso. Pastor Miranda é um homem missionário nato. Deixa eu levar para outros pastores que não é nem para ter me ouvido. Então, chegou o meu pastor presidente aqui em Agâmbia, um novo pastor presidente que assumiu. Ele viu e pegou assim no ombro, me sacolejou um dia que ele viu e disse: Pastor Warner, você tem que desligar sua voltagem, mudar sua voltagem de 220 para 110. Não é assim que você vai andar. Você tem que diminuir sua voltagem para 110 e esperar o tempo de Deus. E, irmãos, aquilo foi como o Espírito Santo me sacudindo. Eu disse: eita, é mesmo, eu tenho que parar o tempo. Não é o tempo ainda. Aí, irmãos, eu parei, comecei a descansar. Depois disso aí, comecei a descansar. O pastor começou a abrir meus olhos. Olha, eu entendo você. Lá no Brasil, você é assim, 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 eu sei o que é isso, mas você tem que entender que aqui é África, Gâmbia, é totalmente diferente. E tenta coisa, tem um detalhe, pastor Warner, é o tempo de Deus na sua vida, vai chegar, tenha calma. E aí, irmão, quando passou essa fase, chegou realmente. Mas antes disso, escute só, eu tentei ser professor de português, achando que eu, como professor de português, seria uma porta para pregar o evangelho, para fazer a missão. Não deu certo. Eu tentei
ser professor de educação física e jogar futebol com criança, com adolescente, para ensiná-las a futebol e automaticamente também pregar o evangelho. Seria uma porta. Não deu certo. E eu tentei abrir na minha casa um templo, estudo bíblico. Tentei, mas não deu certo. Queridos, eu tentei várias coisas para dar certo, para servir como ponte, para servir como porta, para fazer missão. Nada deu certo. E não é que eu descartei não, mas depois eu posso até usar isso. Mas aqui para aquele momento, e Deus não me chamou para fazer isso. O meu chamado é outro e não esse. Então nada deu certo e eu me frustrei cada vez mais. Até que eu acabei de falar agora do pastor, aí eu tive que parar e ver que não era o tempo de Deus na minha vida. Então, queridos, até eu chegar e ver que não era o tempo de Deus na minha vida, certo? Para fazer tudo o que eu estava querendo fazer. Não era o tempo de Deus na minha vida. Quando eu parei, relaxei, depois de um ano, recebi aqui a caravana missionária, meu pastor presidente pela primeira vez veio e novamente me deu uma palavra de encorajamento, de direção, enfim. Queridos, chegou o tempo Kairós de Deus na minha vida. Então, comecei realmente a ver Deus abrindo portas. Comecei ver Deus dando direção. Comecei a ver o Espírito Santo me guiando. Quando eu relaxei, comecei a ver Deus orientando, o Espírito Santo, vá por aqui, faça isso, pegue isso aqui. Deus começou assim, a Deus dar de mão, assim, como se diz, Deus, de mão beijada, dá assim na bandeja. Você vai fazer isso aqui. Então, queridos, missionário, vai chegar o tempo de Deus na sua vida. Tenha calma. O tempo agora não é para você entrar no frenesi para querer fazer, não. Eu sei o seu sentimento de homem trabalhador, de mulher trabalhadora. Eu sei qual é o seu sentimento. Mas tenha calma. Deus é o dono da obra. O maior preocupado, interessado pela obra missionária, quem é? É eu ou Deus? É você ou Deus? Não é nem, esse preocupado não se aplica nem a Deus. Mas assim, querido, a obra de Deus. Se Deus quiser, Ele faz assim, ó. E tudo acontece. Então por que nós queremos fazer? Eu tô falando isso, embora que no começo, quando cheguei aqui, eu não agi assim como eu estou falando. E isso não se caracteriza uma hipocrisia, não. Hoje isso se caracteriza, sabe o quê? Um ensinamento de alguém que viveu. Porque eu conheço, irmão, tem uns camaradas aí que não sei que isso é hipocrisia, não é hipocrisia não. O que eu cheguei aqui e não vivi o que estou falando agora, não foi hipocrisia, não é hipocrisia. É porque eu tinha esquecido o problema, a luta, tudo aquilo ali me fez esquecer esse fator. Isso é normal, qualquer um acontece. Então hoje eu estou falando porque eu vivi o que eu vivi, certo? Hoje eu estou falando o que eu vivi, o que não deveria ter feito. É isso aí, é isso aqui mesmo. Hoje eu estou falando para você não fazer o que eu fiz. Isso não é bom? Eu não tive ninguém para me dizer isso. Não tive ninguém, viu? Eu aprendi na tora, na marra. Eu tinha que passar pelo que eu passei. Tive a experiência. Hoje você está tendo, eu dizendo, cuidado para não se frustrar, querendo fazer coisas que ainda não é para fazer, que não é para você fazer, que não é da sua alçada, que não é o que Deus tem para você fazer. Cuidado para não querer fazer coisas no tempo que ainda não chegou o tempo. Relaxa. É o tempo de você conhecer o campo agora. Quem quiser criticar, critique. Essa é a palavra de quem é experiente. Certo? Quem passou. E isso, em você relaxar, não se caracteriza preguiça ou relapso. Não. Apenas você está esperando o tempo de Deus para fazer. Deus vai dar nas suas mãos o que você fazer. O Espírito Santo vai dizer a você, ó, faça isso, venha para cá, vá assim. Hoje, irmão Var está trabalhando, fazendo, como vocês bem sabem, uma bênção de Deus. Tudo ao seu tempo. O tempo Cronos é o seu tempo, sabe para quê? Se preparar, se organizar, ajeitar, conhecer. Porque quando chegar o tempo de Deus, aí você já está, agora Senhor Deus, estou pronto para esse momento. É isso. Irmãos, irmão obreiro, você missionário, missionária, que não foi ainda, quando chegar lá, lembre-se dessa palavra. Eu não lembrei, mas que o Espírito Santo faça você lembrar dessa palavra e de outras mais que você já ouviu, quando você tem o tempo e você espere.
certo? E você que chegou agora no campo, espera também. Deixa Deus fazer. Deus vai te mostrar como fazer.